Bom dia a todos, nós vamos iniciar a nossa aula de TAU 493, Tópicos Especiais 2. Meu nome é Evandro Martins e a gente vai falar na aula de hoje sobre isolamento e identificação de bactérias láticas. Antes de falar sobre o isolamento, sobre as técnicas de isolamento que são possíveis para bactérias láticas, a gente vai responder uma primeira pergunta, né? Por que isolar as bactérias láticas? Então, para a gente responder isso, a gente pode ter três pontos de vista diferentes. Um dele com base no consumidor, um com base na indústria e uma com base no produtor rural. Então, em relação ao consumidor, o isolamento de bactérias láticas, de novas bactérias láticas, permite a criação de produtos com características sensoriais diferenciadas. Atualmente, os fermentos industriais eles são compostos por mais ou menos o mesmo mix, ou a mesma mistura de micro-organismos. Isso faz com que os produtos industrializados tenham características sensoriais muito próximas. Isso não cria diversidade em termos de sabor, de textura. Então, hoje em dia, uma das tendências de consumo é a procura de produtos com características gourmet, ou seriam aquelas características diferenciadas ou não tão convencionais. Então, a descoberta de novas bactérias e de novos fermentos possibilitaria atender aqueles consumidores que se encaixam dentro dessa tendência gourmet, por exemplo. Ainda dentro do ponto de vista do consumidor, algumas bactérias láticas elas têm como propriedade proteger o alimento contra patógenos ou ainda contra deterioradores. Então, isso significa que a indústria poderia reduzir os ingredientes artificiais, como conservantes, ou até mesmo eliminar da produção. Então, isso significa que o produto poderia ter um caráter mais clean label, ou seja, teria menos ingredientes artificiais sendo adicionados, o que também é uma tendência de consumo para alguns consumidores. As bactérias também isoladas, elas podem ter algumas propriedades funcionais, como aquelas probióticas. Então, a partir daí, o alimento, além de ter a função de nutrir, ele poderia trazer benefícios à saúde do consumidor. Do ponto de vista da indústria, os fermentos eles são importados principalmente da Europa, então a gente tem os fermentos que são usados dentro do mercado nacional com preço muito elevado. Então, se fosse possível produzir um fermento dentro do Brasil, isso faria com que os fermentos nacionais teriam um custo menor, e esse custo menor ia ser refletido para a indústria. Além disso, essas bactérias que são isoladas aqui no Brasil, elas são mais apropriadas para o clima e para as condições climáticas do país. Isso pode também ajudar dentro de processos fermentativos, uma vez que essas bactérias elas podem fazer um processo de fermentação em um tempo menor. Então, isso acaba fazendo com que a produção ganhe em eficiência. Como eu disse anteriormente, algumas dessas culturas novas também podem ter capacidade bioprotetora ou bioconservadora. Então, isso significa que essas culturas vão agir contra patógenos de origem alimentar e contra deterioradores, fazendo com que o alimento ele fique mais seguro e tenha um tempo de prateleira mais prolongado. Dentro da indústria são usados fermentos, cuja composição de bactérias são muito parecidas, e dentro da indústria também nós temos os problemas dos bacteriófagos, que são partículas virais que são capazes de infectar a cultura de bactérias láticas, levando à morte dessas células. Uma característica que é muito marcante dos bacteriófagos é que eles são específicos. Então, para cada bactéria existe um bacteriófago específico ou alguns bacteriófagos específicos que são capazes de infectá-la. No caso de fermentos novos, ou seja, de bactérias que são isoladas de ambientes, ainda não existem esses bacteriófagos dentro da indústria. Então, isso significa que as chances de perdas de processo associado com uma infecção de bacteriófago é menor quando se usa novas bactérias ou novas culturas isoladas de ambientes. Como dito anteriormente, essas bactérias que são isoladas de outros ambientes, elas podem produzir uma série de compostos de aroma diferenciados que permitem à indústria diferentes possibilidades de produtos e também de inovação. Do ponto de vista do produtor, nós também teríamos uma valorização da atividade agrícola, uma vez que a maior parte dessas bactérias que são isoladas, elas vêm de ambientes produtores de queijo.
Então, a obtenção desses novos micro-organismos também permite a valorização da atividade de produção de queijo artesanal, que é pouco explorada ainda no Brasil. Ao mesmo tempo, nós podemos pensar que a coleta e o isolamento dessas bactérias vai permitir que o Brasil crie um banco de preservação dessa biodiversidade, ou seja, de toda essa diversidade microbiana que só existe no Brasil. Em uma condição futura e imaginável, a gente pode pensar que por algum motivo o agricultor rural não consegue mais produzir o queijo como ele fazia antes. E isso acontece porque houve um desbalanço nas bactérias, né, que compunham aquele queijo. Então, se nós tivermos essas bactérias preservadas em um banco, nós podemos retorná-la ao produtor e dessa forma ele pode tentar reequilibrar a composição microbiana dos queijos de forma a obter um queijo muito parecido com aquele que ele produzia anteriormente. E por último, né, se nós conseguirmos criar um fermento bem específico que dá características muito próximas daquelas características dos queijos regionais, nós podemos criar aí alguns produtos com denominação de origem protegida, como é o caso do queijo camembert, na França, que só pode ser produzida dentro de uma região específica. Isso também promove a valorização da atividade econômica local. Uma vez que nós respondemos a nossa primeira pergunta, por que isolar essas bactérias láticas, a gente passa para a nossa segunda pergunta, que é de onde isolar. Então, toda vez que a gente pensa em bactéria lática, a gente remete à fermentação de lactose, e pensando em lactose, isso nos remete também ao leite. O leite, né, que é um alimento rico nesse carboidrato específico, ele é biosintetizado estéril. Então, isso significa que em sua biossíntese o leite não contém micro-organismos. Porém, durante as fases de ordenha, esse leite ele vai adquirindo diferentes micro-organismos de diferentes locais. Então, se a gente imaginar aí durante a ordenha, se o úbero do animal já tiver algum processo de infecção, a gente já contamina esse leite com alguns micro-organismos. Além disso, a gente tem os equipamentos de ordenha, que até mesmo os próprios ordenhadores, que podem levar à contaminação desse leite. Outras fontes de micro-organismos seriam, então, os utensílios, aqueles equipamentos relacionados à estocagem e o transporte. E também nós temos vários fatores relacionados ao ambiente da fazenda, ao ambiente onde esses animais sofrem o manejo. Então a gente pode pensar na água, na pastagem, micro-organismos que estão aí nas instalações onde os animais ficam confinados, micro-organismos do solo e também pelas próprias fezes dos animais. Mas é importante, nesse último caso, pensar que as fezes também podem levar micro-organismos patogênicos para o leite, entre eles alguns micro-organismos entéricos que podem causar doenças em humanos. Nós podemos fazer então o isolamento das bactérias láticas a partir do leite cru, ou a gente pode também fazer a partir de um queijo. Normalmente nós não vamos utilizar um queijo industrial, porque esse tem uma microbiota bastante restrita do fermento. Nós vamos utilizar queijos artesanais e, de preferência, aqueles queijos produzidos a partir de leite cru, onde a gente tem uma diversidade microbiana muito maior. A vantagem em se utilizar o queijo ao invés do leite é que quando a gente faz o isolamento a partir do queijo, a gente já tem ali a seleção de algumas bactérias láticas que conferem características de aroma, sabor e textura para esse produto. A microbiota dos queijos artesanais ela é influenciada por diversos fatores ambientais, como vegetação, clima, o solo, pastagem e animais. Então isso significa que se eu produzir um queijo aqui na região de Minas ou produzir o mesmo queijo na região da Bahia, esses queijos, esses produtos terão características sensoriais muito diferentes, porque a microbiota desses queijos serão diferentes devido às condições ambientais. Então a gente fala que o queijo artesanal ele é um produto terroir, ou é um produto da terra, né, que ele tem uma origem específica, ele é feito de forma específica naquele local, ele tem uma tradição, uma forma de ser feito, e ele tem características únicas daquela região. Outra maneira da gente poder também fazer o isolamento de bactérias láticas é utilizando o chamado soro-fermento. Então, o soro-fermento ele é usado na produção de queijos artesanais. Um exemplo dele seria o queijo artesanal do Cerro. O soro-fermento
ele nada mais é do que o soro que foi se desprendendo do queijo durante a noite, que foi produzido no dia anterior. Então, esse soro que foi desprendido, ele é coletado e é adicionado na nova produção de queijo. Então, esse material, também conhecido como pingo, ele apresenta uma grande variedade de bactérias lácticas que conferem todas essas características sensoriais ao produto e pode ser utilizado como fonte para o isolamento de novas bactérias lácticas de interesse industrial. Além dos ambientes lácteos, as bactérias lácticas elas podem ser selecionadas ou isoladas a partir de ambientes não lácteos. Então, nós sabemos, por exemplo, que muitos desses micro-organismos são capazes de colonizar o trato gastrointestinal de animais. Então, dessa forma, é possível que nós façamos o isolamento de bactérias lácticas a partir das fezes ou até mesmo do próprio intestino dos animais. Outra possibilidade seria fazer o isolamento a partir da mucosa oral de animais por meio do uso de um suave. Nós também podemos isolar esses micro-organismos a partir de alimentos fermentados, que não necessariamente são produtos lácteos, como, por exemplo, salames e alguns vegetais fermentados. Podemos também encontrar bactérias lácticas em silagem, na superfície de folhas, de frutas e de vegetais de uma forma geral, e podemos isolar em rochas e em água. Uma vez que nós já conhecemos os ambientes onde esses micro-organismos podem ser isolados, a terceira pergunta que nós nos fazemos é de como isolá-los. Então, como foi dito anteriormente, esses micro-organismos podem estar presentes na superfície de equipamentos ou utensílios utilizados na fabricação de alimentos, ou ainda estar na superfície da cavidade oral, que seria um outro exemplo. Então, para esses casos, a coleta do micro-organismo é feita por meio de um suave, que nada mais é do que um cotonete que é esfregado sobre a superfície com a intenção de fazer a coleta desses micro-organismos. No caso dos alimentos, a gente utiliza a coleta de uma porção desse produto. A segunda etapa do isolamento consiste em dispersar aquelas bactérias que foram coletadas em um diluente. Então, no caso do suave, o suave ele é colocado dentro aí de um diluente, que pode ser, por exemplo, uma salina, de forma que os micro-organismos migrem do suave para a salina. Em alimentos líquidos, como no caso do leite, a gente pode simplesmente colocar uma alíquota do leite no diluente. No caso de alimentos sólidos, como o queijo, a gente pega uma porção desse alimento, coloca no diluente e faz então um processo de homogeneização para tentar extrair os micro-organismos que estão presos ou retidos ali dentro da matriz alimentar. Na terceira etapa, então, a gente pega esse diluente inicial e vai fazer diluições seriadas para reduzir decimalmente o número de micro-organismos presentes na amostra. Na quarta etapa, nós vamos então pegar as diluições mais apropriadas e fazer um plaqueamento na superfície de ágares específicos. Normalmente nós utilizamos o MRS, que é um agar específico e seletivo para lactobacilos, e o agar M17, que é específico para lactococcus. Na quinta etapa, nós vamos então colocar essas placas em condições de incubação que favorecem o desenvolvimento ou a multiplicação dessas bactérias lácticas em relação aos demais micro-organismos. Nós sabemos que as bactérias lácticas são microaerófilas e isso significa que esses micro-organismos se desenvolvem em condições de baixo teor de oxigênio. Então, para a gente conseguir manter essa condição, nós colocamos as placas dentro de uma jarra e dentro dessa jarra nós fazemos a eliminação do oxigênio. Então, nós criamos um ambiente de microaerofilia que vai favorecer a multiplicação das bactérias lácticas. Após um certo tempo de incubação, esses micro-organismos vão se multiplicar na superfície do meio, formando as colônias. Então, aí a gente vai ter uma placa com várias colônias diferentes, mas isso não significa que todas essas colônias são bactérias lácticas. Uma vez que nós temos, então, esses micro-organismos isolados na superfície de meio de cultura, nós passamos para a segunda etapa, que seria a etapa de identificação. E essa etapa é feita por testes morfológicos, bioquímicos e moleculares. Para que, de fato, nós possamos identificar o micro-organismo, nós precisamos fazer os testes moleculares. Porém, esses são muito complexos e são caros. Então, por isso, a gente não pode testar todas as colônias que nós temos numa placa. Então, nós precisamos fazer uma pré-seleção para reduzir o número de candidatos que serão testados pelas técnicas moleculares.
Então, para que a gente possa reduzir o número de colônias que serão testadas, nós aplicamos 2 pré-testes, que seriam então os testes morfológicos e os testes bioquímicos, com a finalidade de eliminar aquelas colônias que não são de bactérias láticas. Dentro dos testes morfológicos, a primeira morfologia que nós vamos avaliar é a morfologia das colônias que se desenvolveram na superfície do meio. Então, aí na imagem, vocês têm uma placa de Petri contendo agar MRS suplementado com púrpura de bromocresol, e na superfície desse agar nós temos diferentes colônias. Então, nós vemos aí nesse primeiro círculo roxo o desenvolvimento de uma colônia maior, que é uma colônia atípica, que não é característica de bactérias láticas. As bactérias láticas, de forma geral, formam colônias bem pequenas que estão aí como representadas para vocês nesse círculo. Então, todas as colônias caracterizadas como atípicas, elas são descartadas no processo de identificação. A segunda etapa dos testes morfológicos consiste em avaliar a morfologia dos micro-organismos. E para isso, então, a gente precisa lançar mão de técnicas de microscopia. Isso significa que nós vamos fazer uma coleta naquela massa que compõe a colônia e fazer, então, uma inspeção em microscópio. As bactérias láticas, de forma geral, elas são do formato de cocos ou bacilos. Então, esses são formatos característicos desses micro-organismos. Se a gente fizer a microscopia e encontrar, por exemplo, estruturas em formato de espiral ou ainda em formato de vírgula, nós já podemos descartar porque esse micro-organismo não é uma bactéria lática. Também por microscopia, se nós visualizarmos estruturas formadoras de esporos ou esporos, nós também podemos descartar porque não é bactéria lática, uma vez que elas são não esporulantes. A grande maioria desses micro-organismos também não apresenta estrutura de flagelos, salvo algumas poucas exceções. Então, por isso, se nós encontrarmos bactérias com vários flagelos, nós temos um grande indício de que esses micro-organismos não se tratam de bactérias láticas. Outra maneira de auxiliar no processo de identificação é promovendo a coloração diferencial desses micro-organismos pela técnica de Gram. Essa técnica é baseada na utilização de um corante roxo, que seria o cristal violeta, e um contracorante, que seria a sanfranina ou a fucsina. Então, por essa técnica, as bactérias gram-positivas elas apresentam uma coloração roxa por microscopia, enquanto as bactérias gram-negativas apresentam uma coloração rosada. Então, para aqueles isolados submetidos à coloração de Gram, aqueles que apresentaram coloração rosa são classificados como gram-negativos e são descartados do processo de identificação, porque todas as bactérias láticas são micro-organismos gram-positivos. Então, a coloração de Gram é uma ferramenta muito importante para a gente conseguir diminuir o número de colônias possíveis que vão seguir para o processo de identificação. Então, nessa primeira parte, nós falamos das técnicas morfológicas de identificação e na parte 2 desse material nós vamos falar das técnicas bioquímicas e também moleculares